Olá, está começando mais um diálogo automotivo pela ATV e hoje nós vamos falar de empreendedorismo na reparação. É agora, vem com a gente. Estamos recebendo hoje no Diálogo Automotivo a empresária Riele Freire, proprietária da garagem R Motors. Tudo bom, Riele? Tudo bem, e você? Tudo bem, prazer receber aqui. A minha primeira pergunta não poderia deixar de ser o que você está fazendo na oficina mecânica? Eu comecei na oficina mecânica bem pequenininha. Meu pai me levava para brincar na oficina. Eu lembro, é uma das melhores memórias que eu tenho da minha infância, são na oficina mecânica. Mas eu nunca vi como uma profissão para mim. Era apenas um lugar, um playground ali, a oficina. Mas com o tempo, quando eu fiz os meus 17 anos e o mundo, ele faz com que o adolescente decida o que ele quer ser para a vida dele, né? Eu não sabia o que eu fazer, fiquei desesperada, conversei com meu pai. Aí ele me deu a oportunidade de ficar 1 ano atendendo os clientes dele. Nessa época, meu pai trabalhava em casa. E enquanto isso eu tinha que fazer alguns cursos rápidos que eu precisava me encontrar e precisava tomar meu rumo. E em 3 meses eu me apaixonei pela mecânica, eu comecei a ver os meninos mexendo nos carros, comecei a me interessar e tô aí. Como é que se brinca na oficina mecânica? Você brincava com peça, levava boneca? Sim, eu levava boneca, os clientes compravam doce pra mim, eu ficava brincando dentro do carro. Quando eu tinha 8 anos, meu pai me ensinou a desmontar a lateral de porta de carro. Então, tudo que era serviço porque ele também era eletricista, então tudo que era serviço de vidro, eu desmontava a lateral das portas. Desmontava até as que não precisava, né, mas estava lá. Então, era isso pra mim, era a minha vivência. Falava com os clientes, então eu sempre tive esse contato com muita gente, muitos adultos. Então, eu fui criando muita liberdade dentro da oficina, tanto que hoje eu me sinto muito em casa nas oficinas mecânicas. E qual é o fator que leva uma menina tão jovem a se apaixonar pela mecânica? Olha, eu acho que foi a minha criação. Os meus pais me criaram muito para ser livre, para ser uma mulher independente. A oficina mecânica, eu vi uma oportunidade de ser livre, ter uma liberdade, trazer liberdade para outras pessoas. Porque quando a gente começa a falar de uma mulher numa oficina, a gente fala de muitas coisas que alguns homens eles não têm ideia que a gente passa. Então, estar à frente hoje de uma oficina é uma resiliência, né? Uma resistência todos os dias e uma mudança aí para as próximas gerações. Então, eu acho que foi isso que me encantou mesmo. Eu senti que eu poderia trazer uma diferença para mim, pessoalmente, e também para outras gerações. Você hoje se considera também uma profissional mecânica. Você mexe no carro, na parte mecânica? Como é o seu dia a dia no que se refere à manutenção do veículo? Eu sou formada técnica em manutenção automotiva pelo Senai e em 2020 eu dei uma parada em questão da manutenção, porque eu virei proprietária, né, da oficina. Então, hoje eu estou focada mais na gestão da oficina, mas eu sempre, quando eu posso, né, a gente tá ali na oficina, no chão da oficina, a gente brinca, porque eu tenho muitos amigos que trazem os carros para mim, né? Então, pego um sábado e tô lá trabalhando no carro deles, nos nossos. E sempre quando eu tenho oportunidade também, eu faço essa parte sim. Se quando necessita, eu estou lá. Mas hoje meu foco realmente é a gestão. Você mexer no carro, fazer a manutenção, fazer os reparos é uma coisa, dar um passo seguinte e se tornar uma empresária, né, exige empreendedorismo, exige também uma certa preparação, porque nós estamos falando aí de gestão, né? Como você deu esse passo? Como surgiu o desejo de sair, e não necessariamente sair 100%, porque eu sei que muito empresário, dono de oficina, gosta de mexer nos carros, né? Tem isso como uma meta também, mas você diversificou, né? Abriu uma empresa que exige capital, exige treinamento de gestão, quer dizer,
de como é que surgiu esse passo seguinte, de onde veio a ideia, de onde vem essa veia empreendedora, enfim, como se faz essa transição? Olha, eu sempre falo que existe uma Arielle antes do Senai e uma Arielle depois. O Senai, além da questão de aprender a parte técnica, né, que eu me formei como técnica, os professores abriram muito a minha mente, para mim entender o ramo que eu estava me qualificando e as possibilidades que eu encontraria nele. Então, eu tive muitas oportunidades de emprego e eu também tive muitos conselhos da parte dos meus professores, que viraram amigos. Então, a maioria deles abriu a minha cabeça para mim entender que realmente eu tinha um leque muito grande, oportunidades muito grandes. Nessa época que eu estava fazendo o técnico, meu pai ainda continuava trabalhando na minha casa. Então, eles me fizeram ver que eu poderia melhorar essa condição de trabalho para o meu pai, melhorar a condição de vida da minha família, abrindo uma empresa. E que não era algo tão difícil assim, mas que exigiria esforço. Então, isso foi cultivado. Eu estava até lembrando esses dias com a minha mãe que eu sempre fui empreendedora, eu só nunca tinha visto isso. Eu fazia pulseira e vendia, ia trabalhar na feira, sempre estava trabalhando ali de alguma forma de vendas, contato com pessoas. E quando veio a ideia da oficina, eu conversei muito com meu pai. Eu não queria fazer de qualquer jeito, eu gostaria de fazer, né, da forma mais correta possível. E ele me deu todo o apoio, ele me deu todas as oportunidades, tanto que ele está comigo ainda, mas como um chefe de oficina, ele não está nessa parte da gestão. Mas ele deixou claro que eu precisaria estudar, então foi o que eu fiz. Hoje eu curso tecnólogo em sistema automotivo também pelo Senai, porque eu estou procurando uma qualificação, porque como eu não tenho a experiência, eu quero a teoria, né? E não quero parar por aí, eu quero continuar estudando essa área para melhorar cada vez mais. E eu me encanto, né? Eu tenho muita facilidade em comunicação, com pessoas, com liderança. Então, para mim não foi tão difícil, mas é garra, viu? Pois é, você falou muito bem do Senai, a gente sempre ouve os profissionais, os empresários falando muito bem do Senai. O Senai realmente ele oferece um apoio muito importante para quem quer entrar no segmento de mecânica, principalmente a escola de Conde Vicente de Azevedo, lá no Ipiranga, né, que tem um espaço fantástico lá. Você teve apoio da família, você procurou estudar, mas certamente em algum momento você saiu aí para campo, né, para procurar imóvel, para contratar funcionário, para comprar ferramenta. Quais foram as principais dificuldades que você encontrou nessa maratona para poder dizer, puxa, agora eu tenho uma oficina montada? Olha, eu acho que quando a gente fala sobre empreendimento de pequeno e médio porte, a gente está falando de uma área não muito estudada por muitos. Então, quando você fala de uma oficina mecânica, as pessoas pensam naquelas redes de oficina, né, enormes, que têm um capital enorme de investimento. Quando você é pequena empresa, você não tem isso, né? Então, é muito contar com o apoio de muitos colaboradores, de muitos fornecedores da região. Como meu pai teve oficina há muito tempo atrás, então ele já tinha muitos contatos, e isso facilitou muito para mim. E essa questão de você saber administrar o seu tempo, administrar a maturidade também, porque eu sou muito nova, então tem coisas que eu não faço ideia. Então eu tenho que ter muito abaixar a cabeça e falar, não, realmente eu não sei o que eu estou fazendo, eu preciso contratar um profissional para isso. Então foi bem isso, assim, foi um pouco difícil, sim, no começo. Mas é igual você falou, eu tenho muito apoio da minha família. Meu pai, ele nunca saiu do meu lado, né? Então, tenho meu pai, tenho meu tio também, que é empreendedor, ele também tem uma oficina mecânica. Então, eu tive um apoio ali, eu estava cercada, né? Eu estava muito protegida, muito privilegiada por eles. O pequeno empreendedor no Brasil, ele sofre muito com diversos aspectos do negócio, do ambiente de negócios, na verdade. E no começo, a questão do crédito é muito importante, né? O crédito hoje no Brasil é muito caro, apesar que você está há 5 anos já no mercado, né? Como é que você financiou o negócio? Você foi atrás de crédito, você conseguiu financiar, enfim, tá difícil para girar o negócio do ponto de vista de capital? Ainda tá bem difícil, né? Porque em questão de... Eu não tenho muito nome ainda, né? Eu não levantei muito dinheiro ainda, muito capital para eles.
Então, eles consideram muito isso. Ainda tá difícil. Eu acho que agora tá começando a melhorar, porque eu tô começando a ficar mais conhecida. Eu já tenho uma cartela muito grande de clientes. Então, tá começando a ficar um pouco mais fácil. Mas eu não consegui financiamento, nada. Foi trabalhando e pagando. Conta para quem nos assiste aí, Riele, como é que é a garagem R Motors? Que serviços vocês fazem? Quantos funcionários? Qual é a estrutura que você tem de atendimento hoje? Onde fica? Olha, nós estamos localizados na zona leste de São Paulo, no bairro Pedro Nunes, ali na região de São Miguel Paulista. Hoje nós somos em sete pessoas na equipe. Nós atendemos veículos de pequeno porte, linha leve. Eu faço revisão, faço transmissão automática, motor, somos feras aí em motores. A gente brinca que nós somos especialistas em resolver problemas. Então, se você está com algum problema, traz para a gente, que a gente ajuda. E agora, nós estamos nos especializando em Peugeot e Citroën, uma área aí da linha francesa. É aquele que muita gente não quer atender, né? Exatamente. Como é que é o seu relacionamento com os clientes? Você falou da carteira, que é uma carteira já em expansão. Quantos clientes você pode dizer que tem hoje? Hoje, cadastrado, nós temos 900 clientes. Tá bem grande. Eu estou muito feliz com isso. Eu fiz um levantamento, 50% são mulheres, então eu fico mais feliz ainda, porque quando eu iniciei na mecânica, elas mandavam até o vizinho, mas elas não iam na oficina de jeito nenhum, então com muito jeito eu fui trazendo elas, né, para perto, para entender como que funcionam os serviços. Hoje meu relacionamento é muito tranquilo. Eu falo que os desafios com clientes, quando eu tenho algum desafio, eu até me assusto, né? Porque eles estão muito acostumados com a gente, tá muito acostumado com o meu atendimento, que eu faço questão de atendê-los, né? De estar à frente para eles verem que é uma mulher na gestão daquela oficina. E é um relacionamento muito tranquilo, muito saudável. Como é que você fideliza clientes? Um estabelecimento comercial ou de serviço sempre tem o sonho de fidelizar o cliente, né? É muito bom quando o cliente volta toda vez que precisa de você. E você tem alguma estratégia especial? Você mesma cuida desse trabalho, desse relacionamento, enfim? Sim, hoje eu faço pós-vendas também. A cada 10 dias, depois de 10 dias, na verdade, de um serviço, eu mando mensagem. Depois de um mês, eu mando novamente. E uma coisa que a gente sempre estabeleceu desde o começo, que deveria ser de praxe, né, para todos os comércios, mas hoje, infelizmente, é um diferencial, é honestidade e transparência. Então, nós somos muito transparentes com o serviço. Eu gravo vídeo, mando foto, eu separo as peças. Fiz até um vídeo hoje na rede social falando sobre isso, que às vezes a gente acha que a gente precisa de uma estrutura muito grande para fazer a diferença. E não, alguma coisa simples, você já toca o coração daquela pessoa e ela já vê que você está trabalhando com honestidade. Então, todo serviço realizado, eu separo todas as peças e quando o cliente chega, de acordo com a disponibilidade dele, eu gosto de mostrar, gosto de explicar exatamente o que eu fiz, o que nós não fizemos, o porquê fizemos. Eu acho isso muito importante. E sem contar também usar peças de qualidade também, dar uma boa garantia, dar uma assistência. Eu acho que é muito fácil a gente fazer um serviço de troca de óleo e mandar o cliente para casa e chamar outro e essa rotatividade. Mas é difícil a gente fazer com que esse cliente retorne para fazer uma revisão, para fazer algo mais sério, né? Um diagnóstico. Então, a gente busca sempre isso. Eu gosto de estar ali presente na vida deles. É importante você ter a transparência, tratar com honestidade, porque o cliente muitas vezes ele chega na oficina desconfiado, né? Ou no passado, no momento provavelmente anterior à sua vivência no setor, mas existia muito uma cultura da empurroterapia, né? Eu vou na oficina, o mecânico vai fazer aquilo que não precisa e vai me cobrar mais, e o cliente nunca chega na oficina satisfeito, né? Porque você vai trocar uma pastilha de freio, ele não vai poder mostrar para os amigos, minha pastilha de freio nova, né? É um serviço que não aparece, mas precisa ser feito e tem que ser feito com esse cuidado, né? Concordo. Eu tenho muito isso principalmente com o público feminino. Então, o público feminino, muitas vezes, elas já chegam blindadas na oficina. Então, elas já chegam bravas, estressadas, porque elas se sentem muito inseguras. Então, quando eu comecei na oficina, meu pai já tinha muitas clientes mulheres. Os clientes do meu pai vieram para mim, né?
E essas mulheres, quando elas não vinham na oficina, eu fazia questão de pegar o contato delas e ligar no final do serviço, mesmo que outra pessoa tenha retirado, para explicar o que eu tinha feito. E nisso eu fui captando, aí pego o número do WhatsApp, mando foto. Olha, isso daqui é uma pastilha de freio, era isso que estava fazendo barulho quando você freava. Então elas foram entendendo e foram se sentindo mais à vontade. Porque, infelizmente, ainda tem muito essa cultura, né, do passar a perna. Só que as pessoas não entendem que se você passa a perna só uma vez, né, o cliente não vai retornar mais. E ainda você vai ficar com uma reputação manchada. E ninguém quer isso, né? Eu quero muito que a minha empresa prospere e dure por muito tempo. Não precisa disso, né? Fazendo trabalho sério, a empresa prospera. Nós vamos fazer uma pausa aqui neste diálogo automotivo. A gente volta já já. Um ano, 1 milhão de views. O primeiro canal de TV do aftermarket automotivo estreou em março de 2022 para quebrar o paradigma da comunicação entre marcas e públicos na cadeia de negócios do mercado de manutenção veicular. Estava inaugurado o primeiro ambiente audiovisual do aftermarket, com notícias, análises, fatos, opiniões e reportagens que conformam o cotidiano de negócios dessa vibrante cadeia distributiva. As audiências logo se formaram e não pararam mais de crescer, gerando credibilidade e compromisso da ATV com seus públicos e apoiadores, confirmando o novo canal como tendência de mídia para o setor. Muitas novidades seguem sendo preparadas para a expansão do canal, inclusive com transmissões ao vivo, coberturas completas dos grandes eventos do mercado e uma nova grade de programação. Esta é a sua ATV, o canal de TV do aftermarket automotivo, que nasceu há apenas um ano, mas já conquistou 1 milhão de visualizações em seus mais de 400 vídeos postados, média superior a um vídeo por dia. Que os recordes que comemoramos hoje sejam em celebração da força e do poder econômico da vigorosa cadeia de negócios deste aftermarket e, sobretudo, em agradecimento pela sua audiência, sua divulgação, sua interação e seu apoio a essa nova mídia. A TV, a nossa voz e a sua voz em uma só imagem. Porque o mais importante para mim é ter segurança ao dirigir. Não é isso? Um amortecedor que passe estabilidade, confiança e conforto em qualquer caminho. HG. Meu mecânico mandou bem. E aí, seu Paulo, tá com esse sorrisão aí por quê? Você sabe, né, Marcão? Porque é Nakata. Amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. Estamos de volta no Diálogo Automotivo, hoje conversando com Riele Freire, proprietária da garagem R Motors, uma empreendedora super jovem que está fazendo sucesso no mercado de reparação automotiva. Riele, vamos falar um pouquinho do dia a dia do seu negócio. No primeiro bloco você comentou que manda WhatsApp e hoje os empresários, os bons mecânicos, os profissionais, enfim, do mercado de reparação, eles têm a capacidade e a possibilidade de atuar também como influenciadores, né? Nós temos visto muitos mecânicos, muitos empresários dando dicas e falando também sobre gestão, sobre técnica, enfim. O mundo digital, as mídias sociais têm transformado, de certa forma, esse mercado e essas empresas, né? Como é que você aproveita as ferramentas digitais hoje para o seu negócio? Olha, eu brinco que eu aproveito, mas eu ainda estou deixando passar bastante coisa, né? A minha rotina é muito cheia.
Então, eu começo de manhã na oficina e eu chego meia-noite em casa, que eu faço faculdade. Então, a minha rotina é bem intensa, né? Mas eu acho que as redes sociais, quando eu iniciei com a mecânica, foi um dos pontos que eu conversei muito com meu pai, que a gente precisava ser forte nisso, né? Marcar ali. Que as pessoas precisam entender que a oficina mecânica não é mais um lugar sujo, não é mais um lugar discriminatório que só vai homem, que os homens falam besteira, que não tem diálogo ali dentro. Não, é um lugar aberto, é um lugar claro, é um lugar limpo. Então, eu acho que eu gosto de trazer isso para as redes sociais, para as mídias. Eu gosto de mostrar que eu estou ali, então tem mulher, tem representatividade. E pelas mídias sociais, eu tive oportunidades incríveis nesses últimos anos, principalmente nesse último. Eu conheci muitos patrocinadores, eu participei de muitos eventos, eu conheci pessoas do ramo e participei de eventos que eu nunca imaginei que eu iria participar. Então, a mídia trouxe muito isso, trouxe visibilidade, eu acho que para essa área, né? E traz essa força para as mulheres também. Porque sempre tem uma mulher na oficina, mas ela sempre está escondidinha lá no fundo do escritório, debaixo da papelada, e ninguém sabe que ela está ali. Então, eu acho que as mídias conseguiram trazer essas mulheres à vista. No passado, as oficinas eram formadas, vamos dizer assim, a equipe das oficinas era formada quase que 100% por homens e a clientela também era quase que 100% masculina, até porque as mulheres não se sentiam à vontade de levar o carro nas oficinas e pediam para o marido, para o namorado, para o irmão levar o carro. Então existia essa visão de que a oficina era um ambiente muito masculino, não só a oficina, mas o setor automotivo como um todo, né? Isso mudou bastante, você já recebe clientes mulheres, você tem pessoas mulheres também no seu estabelecimento, assim como outras oficinas e outras empresas têm. Mas tem uma pergunta que a gente ainda, infelizmente, tem que fazer, porque ainda faz parte da realidade da nossa dinâmica social, né? Além de mulher, você é bem novinha, eu imagino que possa ter colecionado algumas experiências desagradáveis, porque você, como mecânica, você vai dar um diagnóstico para alguém que possivelmente vai achar que conhece carro melhor do que você, né? Como você lida com isso? O que aconteceu que te trouxe ensinamento e de que forma você supera esses desafios? Olha, se eu for listar todas as vezes que eles duvidaram, a gente vai ficar aqui a tarde toda. Foram vários eventos, vários. Eu acho que um dos mais marcantes foi que o cliente não deixou eu realmente mexer no carro dele. Não deixou, bateu o pé, ficou bravo e eu chorei muito aquele dia. Foi, acho que, a primeira vez que eu escutei um não tão assim... Não, imagina. Assim, Não porque você é mulher. Não porque você é mulher, exato. Foi a primeira vez, assim, e aí eu entendi a minha realidade. Eu falei, as coisas não são só flores, né? Temos uma batalha aí pela frente. Eu já tive vezes que eu passei todo o diagnóstico, a pessoa não quis me ouvir, falou, não, mas você não sabe o que você tá falando, eu quero falar com o mecânico. E aí eu comecei a deixar, tá bom. Aí eu ia lá e chamava o mecânico. O mecânico falava a mesma coisa que eu. Alguns clientes, eles depois, realmente, você sabe, uau, olha só como você realmente é estudiosa e tem a técnica. Outros não, outros continuam batendo o pé, mas a gente vai levando com jeito. Antes eu acreditava muito que eu ia ganhar as coisas no grito, na fala, e hoje em dia não. Se a pessoa ela não acredita no meu trabalho, não tem muito o que eu fazer. Eu preciso apenas demonstrar aquilo que eu sei. E se ela não aceitar, tá tudo bem. Tem muitas outras oficinas aí de portas abertas para esse tipo de público. Não a minha. Então, hoje eu consigo selecionar muito bem meus clientes e mostrar a forma como a gente trabalha. Tanto que minha equipe me respeita muito. É uma das coisas muito legais, que no começo foi um pouco difícil. Pessoas com o triplo da minha idade, com experiência de oficina. Então, foi um pouco complicado eles entenderem a liderança. Mas conforme foi passando o tempo, hoje em dia eles não falam mais com o cliente chega e chama eles, né? Eles pulam por mim e chamam o mecânico fala, dá licença, que eu vou chamar minha chefe. Aí vai lá e me chama. É muito legal isso, porque eles me respeitam muito e me dão espaço para mim mostrar o meu trabalho também, né? Então,
Hoje eu me sinto mais à vontade, mas as experiências de preconceito foram diversas. Bom, com a tecnologia evoluindo com uma velocidade muito alta, né? A preparação dos times técnicos das oficinas se torna cada vez mais importante, cada vez mais necessária. As indústrias costumam ser provedoras de treinamento, de informação. Como você busca a atualização dos seus profissionais e qual é o seu relacionamento com as indústrias para obter esse conteúdo que elas têm disponível e muitas vezes costumam desenvolver programas para reparação? Eu vejo que a indústria cada vez mais está preocupada com isso e está ajudando, né? Porque não adianta reter conhecimento, né? O mecânico é muito formador de opinião. Então, as indústrias precisam estar ativas nisso. A gente busca muito treinamento pela internet, online, em diversas montadoras, em diversas indústrias, elas passam para a gente treinamentos online, que é mais fácil para o meu funcionário do que ele disponibilizar um final de semana de família para estar num treinamento. Mas nós também buscamos muito treinamento devido à internet e às mídias sociais, a gente tem esse leque muito fácil, né? Então, todo final de semana, se você desejar estar em um treinamento, você consegue, basicamente. Então, a gente busca também através desses nossos parceiros. É bem legal, também Autopeças fazem essa promoção de palestras técnicas. Tá bem interessante o jeito que eles estão usando assim, as mídias sociais a isso. Riele, a gente nunca pode deixar de perguntar para os profissionais e empresários da reparação que a gente conversa a respeito do Right to Repair, ou o movimento que procura garantir o acesso das oficinas independentes às informações técnicas para o diagnóstico veicular, que ainda no Brasil são feitas, esse acesso, na verdade, é feito pelo conector OBD2, na maioria dos casos, mas isso tem se transferido para a nuvem. Nós temos o Security Gateway nos carros da Stellantis, que já é um degrau um pouco maior de dificuldade, e isso no futuro pode vir a se tornar um problema. Você já começa a sentir na sua empresa alguma dificuldade para acessar algumas informações necessárias para diagnóstico? E como você entende que isso vai se encaminhar? Olha, sim, a gente já tem dificuldade sim. Algumas linhas a gente não consegue ter acesso. Hoje nós temos um scanner muito bom. Já tive que comprar alguns acessórios para conseguir ter acessos em alguns carros. E é difícil para o reparador, principalmente para gente de pequeno porte, porque cada ferramenta é um custo muito alto. Então, tá um pouco complicado, sim, essa situação. Mas eu acho que vai chegar no nível, no limite, que eles vão ter que dar alguma solução para isso. Porque realmente é mais dificultoso, né? Eles estão tentando ali fechar o segmento para eles fazerem a reparação. Mas vai chegar num momento que não tem muito que eles segurarem, né? A reparação independente é muito forte. Riele, muito obrigado por vir aqui, por contar a sua história, uma história muito bonita, e tenho certeza que servirá de inspiração para muitos que nos assistem. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bem, conversamos assim então com a Riele Freire, proprietária da garagem R Motors, aqui no Diálogo Automotivo. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário também e se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as atrações aqui da ATV. A gente se encontra no próximo Diálogo Automotivo.